Galera, tudo bem? Eu sou o Leandro, professor de Física, e vamos dar sequência aqui nos estudos da apostila. Hoje a gente vai falar da aula 3, que é sobre escalas termométricas e temperatura. Pessoal, esse estudo da temperatura é um estudo muito importante. Por quê? Claro, porque é cobrado nos vestibulares, mas também nós fazemos muita confusão no dia a dia. O que é temperatura? O que é aquele número que o relógio marca quando a gente vai ver o quanto que está, né? Se está muito quente, se está muito frio, ou seja, o que representa aquele número? Galera, temperatura, o conceito é o seguinte, temperatura é o número que mede o grau de agitação do átomos ou moléculas de um corpo independente do seu estado. Peraí, não entendi. Temperatura é a medida que representa o grau de agitação das moléculas ou dos átomos que constituem um corpo. Eu fiz aqui um exemplo bem simples. Imagina que isso aqui são dois recipientes com água. Só que a gente vai ter que imaginar o seguinte. Suponha que cada um desses círculos aqui seja uma molécula de água. Suponha que cada um desses círculos seja um H2O. Qual que é a diferença entre esse recipiente e esse recipiente? Aqui dá a ideia que essas moléculas estão paradas, né? Já nesse outro desenho, indica que essas moléculas estão indo para alguma direção. A representação é mais ou menos essa. Enquanto aqui as moléculas estão paradas, ou seja, elas não estão se agitando, não estão vibrando, então nós dizemos que a temperatura é baixa. Agora aqui, dá a ideia que as moléculas estão numa desordem aqui, elas têm um caminho próprio cada uma, ou seja, aqui a agitação é muito grande, o movimento aqui é desordenado. Então, como aqui a agitação das moléculas é mais intenso do que aqui, nós dizemos que a temperatura nesse caso é maior do que aqui. Ou seja, quanto maior o grau de agitação entre os átomos e as moléculas, nós dizemos que maior é a temperatura. Portanto, temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas que constituem um corpo. Tudo bem? Só que temperatura a gente enxerga ela como um número, né? Que é aquele relógio que a gente vê ou algum termômetro. O que é aquele número? Aquele número, ele faz parte de uma escala, ou seja, medir temperatura, nós dependemos de algumas escalas. E são 3 escalas que a gente tem que conhecer. É a escala Celsius, que é a escala mais comum que faz parte do dia a dia. A escala Fahrenheit, que é a escala do sistema inglês. A temperatura, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos é medida em Fahrenheit. E a escala Kelvin é a escala do meio científico, é a escala que faz parte do sistema internacional. Mas todos eles medem a mesma grandeza, só que com números diferentes. Só que como eu vou medir número, eu tenho que saber como que eu faço essa relação. Olha só, uma temperatura na escala Celsius vai ter o mesmo significado na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin, porém com números diferentes. O grau de agitação vai ser o mesmo, porém os números que vão representar esse grau de agitação serão diferentes. Então aqui é a relação entre as escalas. Para que serve essa relação entre as escalas? É basicamente você transformar o número de uma escala em outra. E aqui está a relação já pronta. Esse C, esse F e esse K são as abreviações de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, nesse caso, C sobre 5 é o valor em Celsius sobre 5 é igual o valor em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual o valor em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, essa relação, ela nos fornece a transformação de uma escala na outra. A gente vai medir o mesmo grau de agitação, porém com números diferentes. Tudo bem, pessoal? Então, aqui essa é uma relação. Olha só a operação. Eu não estou somando e não estou subtraindo. São coisas iguais, certo? Agora, fórmula da variação da temperatura. Galera, muitos exercícios o pessoal erra porque não entende que tem que ser usado é isso aqui. Olha só, uma coisa é a gente transformar um número em outro.
Agora, essa relação não é para transformar um número em outro, é simplesmente para ver o quanto variou de uma escala para outra. Tudo bem? Então, isso é muito diferente disso. Esse símbolo na física, esse triângulo que se chama delta, na física significa variação. E o que é uma variação? É você pegar um valor final e subtrair de um valor inicial. Tudo bem? Então, a variação na escala Celsius dividido por 5 é igual à variação na escala Fahrenheit dividido por 9, que é igual à variação na escala Kelvin, também dividido por 5. Mas espera aí, se a gente fazer uma matemática aqui muito simples, a gente vai ver que essas duas variações, tanto Celsius quanto Kelvin, os dois denominadores são iguais, são 5. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu tenho ΔC sobre 5 igual a ΔK também sobre 5, quer dizer o seguinte, se os meus denominadores são iguais, quer dizer que os meus numeradores também são iguais. Isso quer dizer que entre a escala Kelvin e a escala Celsius, a variação sempre é a mesma. ΔC é igual a ΔK. Em outras palavras, se uma temperatura varia 10 graus na escala Celsius, com certeza vai variar também 10 graus na escala Kelvin. Se uma temperatura varia 20 graus na escala Celsius, ela também vai variar 20 graus na escala Kelvin, porém com números diferentes. Mas o intervalo entre uma temperatura e outra sempre vão se manter constante. Isso já não acontece com o Fahrenheit. Por quê? Porque o Fahrenheit, o denominador é 9. Mas tudo bem, não tem problema. O importante é saber isso aqui. Isso aqui ajuda muito nos exercícios. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai fazer aqui alguns exercícios para a gente colocar isso aqui em prática. Então eu separei aqui dois exercícios. O exercício 1, que se encontra na página 138, e o exercício 6, que se encontra na página também 138. Eu vou ler com vocês aqui o enunciado do exercício 1. O exercício 1, ele caiu no vestibular da FATEC e ele diz o seguinte: certo dia, um viajante verificou que a temperatura local acusava X graus Fahrenheit. Se essa escala utilizada tivesse sido a escala Celsius, a leitura seria 52 unidades mais baixa. Essa temperatura é. Então, é um exercício que ele está relacionando a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Percebe que aqui não é uma soma e subtração, ou seja, aqui é uma igualdade. Como o exercício não envolve a escala Kelvin, então eu só vou usar essas duas relações. Tudo bem? Então eu vou escrever aqui o que eu preciso. Eu preciso do C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. E aí a gente vai cair na segunda parte do enunciado, que é interpretar esse problema. Pessoal, o que eu faço quando ele fala o seguinte? Se a leitura fosse na escala Celsius, seria 52 unidades mais baixa. Vamos lá, ó. Eu sei que eu tenho uma escala em Fahrenheit, um número em Fahrenheit que eu desconheço o valor. Só que se isso fosse na escala Celsius, seria 52 unidades mais baixa. Então eu tenho um X em Fahrenheit, que eu desconheço esse valor. Só que se isso aqui fosse na escala Celsius, teria 52 unidades a menos. Então, o que nós podemos fazer aqui? Se isso aqui fosse na escala Celsius, seria 52 unidades a menos. Então, esses são os dados. Como é que a gente agora vai trabalhar com essas informações? Sabendo que o modo que eu vou resolver esse problema está aqui. Só que você percebe que só saber a equação não diz muito, porque eu preciso ter mais dados. Então, pausa o vídeo e tenta resolver esse exercício. Pessoal, então vamos lá.
Continuando aqui a resolução. Então eu sei que se isso aqui fosse na escala Celsius, seria 52 unidades a menos. Mas espera aí, quem seria 52 unidades a menos? Segundo o enunciado, seria a escala em Fahrenheit. Então aqui eu vou criar uma equação. A minha escala Celsius equivale o que eu tenho em Fahrenheit menos 52 unidades. Mais uma informação importante aqui do enunciado. Então, só que eu tenho aqui a escala Fahrenheit, né? Se eu isolar, usando aqui a matemática, F é igual, o 52 está negativo, vai para o outro lado, positivo. Então, na escala Fahrenheit, seria igual a F igual a escala Celsius mais 52. Eu simplesmente isolei a escala Fahrenheit. Por quê? Porque eu vou usar essa equação. E a pergunta, ele quer saber na escala Celsius, por isso que eu isolei a escala Fahrenheit. Pronto, tendo essa outra informação, agora eu vou utilizar essa equação, que já está pronta. Vamos lá. C sobre 5 é igual a F menos 32. Mas o que é o F? F é igual a C mais 52. Então, no lugar do F, eu coloco C mais 52. Como são dois termos, eu coloco no parênteses. Menos o 32, que é da equação, dividido por 9. Pronto, parece que está ficando maior a conta, né? Mas na verdade a gente já deu um grande passo, porque dessa equação a gente deixou só uma incógnita. Você está percebendo que, em termos de temperatura, os exercícios são muito mais matemáticos? A física literalmente já acabou aqui. Agora o que a gente tem que fazer é essa conta. Vamos lá? C sobre 5, aqui está isolado, não tenho o que fazer, né? Agora eu vou eliminar esse parênteses. C mais 52, como eu não tenho nada multiplicando, literalmente eu tiro o parênteses, né? Menos 32 dividido por 9. Então, vai ficar Celsius sobre 5 é igual a Celsius mais 52 menos 32, 20, dividido por 9. Galera, agora eu tenho que resolver essa igualdade de frações. Como? Aqui, o modo que eu vou usar é aquela multiplicação em x. O denominador de um multiplica o numerador do outro e o denominador do outro multiplica o numerador do 1. 9 vezes c é igual a 9c. Aqui eu vou fazer uma distributiva. 5 vezes c é igual a 5c. Mais 5 vezes 20 é igual a 100. Celsius de um lado e Celsius do outro, eu vou colocar do mesmo lado para a gente isolar a grandeza Celsius. 9c, aqui está positivo, passa negativo, igual, opa, não é 54, desculpem, é 5c, igual a 100. 9c menos 5c, 4c, isso é igual a 100. Isolando o c, o 4 passa dividindo. 100 dividido por 4 dá 25 graus Celsius. Então, a temperatura em questão, se fosse convertida em Celsius, seria 25 graus Celsius. Aí você vai olhar entre as alternativas, não tem o número 25. Porém, a resposta é a alternativa A. Ou seja, a temperatura é agradável. Por que, pessoal, a temperatura é agradável? Porque em torno de 25 graus é a temperatura ambiente, é aquela temperatura que nós ficamos confortáveis, tudo bem? Então aí foi mais uma pegadinha da resposta da FATEC, que ele não só queria o número, ele queria que você interpretasse esse valor. E esse valor corresponde à temperatura ambiente, e como eu falei aqui, é a temperatura que a gente se sente confortável, tudo bem? Então esse foi o exercício 1 da FATEC. A pegadinha dele era transformar essa informação, né? Que se fosse na escala Celsius seria 52 a menos. Mas 52 a menos de quem? Da escala Fahrenheit. Então esse sisteminha aqui, ele é muito importante. E aí eu isolei o F simplesmente para colocar na equação. Tudo bem, pessoal? Então a parte matemática vai exigir um certo habilidade de você, porque interpretar a parte física, ela não é difícil. Tudo bem? Galera, então essas foram as dicas aí sobre temperatura, que na verdade os exercícios eles vão meio que se concentrar mesmo
na parte de transformação de escalas, certo? Porque o conceito é simplesmente aquilo, é você medir o grau de agitação de um corpo. Isso é temperatura, tudo bem? Agora nós vamos fazer o segundo exercício, que é o exercício 6, da mesma página. Pessoal, então agora nós vamos resolver o segundo exercício, que é o exercício 6, que se encontra na mesma página 138. Eu vou fazer aqui a leitura do enunciado com vocês. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima temperatura do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Primeira coisa que você percebe no enunciado, ele relaciona Celsius e Fahrenheit. Não tem a ver com a escala Kelvin. Tudo bem, pessoal? Mas esse exercício é um exercício que pega muita gente. Porque lendo o exercício, ele vai querer fazer o que é mais comum, que é pegar o valor de uma temperatura e transformar em outra, que a gente vai usar a relação anterior. Só que, lê direito o enunciado, vou repetir. Ele fala que a diferença entre a temperatura de um verão e a temperatura do inverno foi de 60 graus. Olha a palavra diferença. Em física, diferença ou variação é o delta. E qual equação que tinha o delta envolvido aqui na temperatura? Essa equação aqui, né, da variação. A variação de Celsius sobre 5 é igual à variação de Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de Kelvin sobre 5. Pessoal, então esse exercício não é para você transformar um valor em outro. É um exercício que relaciona variação. Variação de quem? Entre Celsius e Fahrenheit. Então o que a gente vai usar são esses dois termos aqui da nossa equação. Pronto, o primeiro passo foi dado, que foi o quê? Saber o que nós usaremos. Agora interpreta. Ele falou que a temperatura máxima, que eu vou chamar de T máximo, P de temperatura, menos a temperatura mínima foi de 60 graus Celsius. Ou seja, essa variação na escala Celsius foi igual a 60 graus. Tudo bem? Tendo isso aqui, eu vou simplesmente colocar nessa equação e saber o quanto variou na escala Fahrenheit, que é a pergunta do exercício. Vamos lá? Então, sabendo que eu vou usar, ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9. Mas a variação em Celsius eu já tenho, que é o 60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor aqui. 60 dividido por 5 é igual a ΔF dividido por 9. Então, agora acabou a física, agora é matemática. Por quê? Porque eu tenho a igualdade de frações onde eu tenho um termo desconhecido. É uma regra de 3, né? Como é que eu procedo aqui? Multiplico em cruz ou em x o denominador de um vezes o numerador do outro. O denominador do outro vezes o numerador do 1. Fazer um cruzamento ali. Vamos lá, então. 5 vezes f vai ser 5f. Mas eu estou percebendo uma coisa, ó, matematicamente aqui dá para resolver até mais fácil. Por quê? Porque o 60 sobre 5, ele é uma divisão exata. Então, eu vou até simplificar essa conta, não vou nem fazer esse cruzamento. Percebi agora aqui, ó, que dá para ser até mais fácil. Então, vamos lá. Quanto que é 60 sobre 5? 60 sobre 5 é 12. Igual a variação em Fahrenheit dividido por 9. Ficou mais simples, né? Porque agora, como a minha incógnita é o meu numerador, eu vou passar o denominador que está dividindo multiplicando. Lembra? Quem está dividindo passa multiplicando. Então, a variação em Fahrenheit é igual a 9 vezes 12. 9 vezes 12 é igual a 108 graus Fahrenheit. Então, pessoal,
Essa é a resposta desse exercício. De novo, ele não queria que você pegasse os 60 graus e transformasse em Fahrenheit. Se você colocar na equação anterior, vai dar um número diferente desse, que pode até constar nas respostas. Até porque isso aí ele faz como pegadinha mesmo, né? Mas o exercício, ele queria que você entendesse que a equação que você tem que usar é a da variação, porque ele compara uma temperatura máxima com a temperatura mínima. Percebe o seguinte, eu não sei qual é a temperatura máxima e não sei qual é a mínima. Eu sei que a diferença entre eles é de 108 graus, tudo bem? Não sei qual é a máxima e nem a mínima. Por isso que eu não poderia transformar uma na outra, porque eu não estou trabalhando com valores absolutos, eu estou trabalhando com uma diferença. Então, esse é o típico de exercício que pega muita gente que vai querer usar a equação de transformação, quando na verdade tem que usar a equação da sua variação, o que torna o exercício muito mais simples. Tudo bem, galera? Então, foi isso. Espero que vocês tenham entendido essas dicas e não caiam nessas pegadinhas de vestibular. Tudo bem? Ótimos estudos, pessoal. Até a próxima.